Na madrugada de 3 de janeiro de 2026, os Estados Unidos afirmaram ter conduzido uma operação militar de grande escala contra a Venezuela, incluindo ataques aéreos em Caracas e outras regiões do país e a captura do Nicolás Maduro e sua esposa Cília Flores. Essa informação foi publicada pelo próprio presidente americano, Donald Trump, por meio de redes sociais e confirmada por diversos órgãos de imprensa. Trump declarou que a ação foi bem-sucedida, que Maduro e sua esposa foram detidos e retirados do país e que detalhes adicionais seriam divulgados em uma coletiva de imprensa. Isso representa uma das mais sérias intervenções militares diretas dos Estados Unidos na América Latina em décadas, comparável em termos simbólicos à invasão do Panamá em 1989 para derrubar o general Noriega. Por que os Estados Unidos afirmam que isso foi feito? O governo dos Estados Unidos vinha há meses aumentando a pressão sobre o presidente Maduro. Em 2025, a administração americana duplicou a recompensa por sua captura para 50 milhões de dólares, acusando Maduro de vínculos com narcotráfico e de liderar um narcoestado. Também realizou ações militares e operações contra navios e instalações que, segundo Washington, eram usados para traficar drogas. A justificativa oficial dos Estados Unidos foi que a operação era necessária para desmantelar o suposto regime criminoso de Maduro e proteger a segurança regional. Como a Venezuela reagiu oficialmente? O governo venezuelano negou assertivamente as acusações dos Estados Unidos e condenou o ataque como uma violação grave da soberania nacional e do direito internacional. O Ministério das Relações Exteriores venezuelano afirmou que os Estados Unidos tentam tomar recursos estratégicos da Venezuela, especialmente petróleo e minerais, e classificou a ação como uma guerra colonial que busca forçar uma mudança de regime. Autoridades venezuelanas pediram ainda que organismos internacionais, como a ONU, condenem a intervenção americana. O pavio foi aceso. A crise que todos imaginavam pode estar prestes a explodir. E a América Latina inteira está no meio do fogo cruzado. Não estamos falando de um conflito distante em um lugar que não nos diz respeito. Estamos falando da nossa região, da nossa vizinhança, das nossas famílias e da nossa economia. A escalada militar e diplomática entre os Estados Unidos e o governo de Nicolás Maduro na Venezuela não é apenas mais uma manchete internacional. É um evento que pode refletir diretamente no seu bolso, no futuro do Brasil e na estabilidade de toda a América do Sul. Antes de qualquer coisa, quero deixar algo completamente claro. Não estou aqui para defender nenhuma ideologia política, nem a do lado A, nem a do lado B. O que aqui nos une é a preocupação com o Brasil e com o bem-estar das nossas famílias, independentemente de preferências partidárias. O que está acontecendo na Venezuela há anos é real e doloroso. Uma crise humanitária profunda, com um povo sofrendo com escassez de alimentos e remédios, repressão política e colapso econômico. Essa situação não surgiu do nada, e ignorar esse quadro seria irresponsável. Mas a grande questão que precisamos encarar agora é outra. E se essa crise que parecia interna se transformar em um confronto geopolítico aberto entre potências estrangeiras? E se o conflito ultrapassar a fronteira venezuelana e acender um novo ciclo de instabilidade em toda a região? O impacto econômico bate primeiro no seu bolso. Quando forças militares, discursos de guerra e grandes potências entram no mesmo cenário, a economia reage imediatamente, e essa reação não demora para chegar às prateleiras dos supermercados e aos nossos salários. O preço do petróleo pode disparar no mercado internacional. O Brasil, apesar de produtor, ainda importa derivados e está ligado às cadeias globais de energia. Um choque internacional no preço do barril poderia significar combustível mais caro, transporte mais caro, alimentos mais caros. O dólar sobe, e quando o dólar sobe, o real sente o impacto. Isso significa que importados ficam mais caros, inflação pode acelerar e juros podem subir, pressionando ainda mais famílias e empresas. Investidores recuam perante incertezas geopolíticas. Mercados voláteis significam menos investimento produtivo aqui no Brasil, e isso pode frear crescimento econômico num momento em que já lutamos para manter empregos e renda. Isso não é política vazia,
é realidade econômica que toca o seu dia a dia, no combustível, no preço dos alimentos, nas contas de luz, nas tarifas bancárias e nos juros do cartão de crédito. A fronteira que já vivia tensões pode viver um novo tipo de pressão humana. O fluxo migratório que o Brasil já conhece, especialmente nos estados de Roraima e Amazonas, pode ser apenas a ponta de um iceberg maior. Até hoje, milhares de venezuelanos buscaram abrigo no Brasil em busca de paz, comida e oportunidades. Isso por si só já era um grande desafio logístico e humanitário. Mas pense bem, e se o conflito escalar ainda mais? Centenas de milhares a mais podem cruzar a fronteira. Estruturas públicas de saúde, educação e assistência social, que já operam no limite, podem ficar ainda mais pressionadas. Cidades pequenas que recebem refugiados podem enfrentar falta de moradia, emprego e serviços básicos. A necessidade de abrigo, apoio psicológico, inclusão no mercado de trabalho e assistência médica pode crescer de forma exponencial. O Brasil tem capacidade estrutural e de planejamento para isso? Temos reservas suficientes? Temos coordenação federal e municipal para reagir rapidamente a uma crise migratória maior? Essas perguntas não são retóricas, são itens que precisamos responder com clareza. Segurança e soberania nacional. Onde o Brasil se encaixa nisso? Aqui entra a questão sensível. Qual é o papel do Brasil diante de uma escalada internacional? De um lado, há países e governos que veem Maduro como um regime autoritário responsável por grande parte da crise venezuelana. Há aliados tradicionais com interesses geopolíticos na região. Há pressão por uma postura mais ativa para restaurar ordem e direitos humanos na Venezuela. Do outro lado, intervenções militares estrangeiras historicamente trazem consequências imprevisíveis. Ações diretas podem transformar fronteiras em zonas de conflito. O risco de retaliações, envolvimento indireto ou até expansão do conflito é real. O Brasil está numa posição delicada e por isso a pergunta que todo cidadão deve se fazer: qual deve ser a política externa do nosso país nesse momento? Deve o Brasil manter total neutralidade, buscando apenas garantir a paz e segurança interna? Apoiar pressão diplomática e sanções sem qualquer participação militar? Apoiar abertamente a remoção de Maduro, mesmo assumindo riscos estratégicos e de segurança? Cooperar com organismos multilaterais, como o ONU e OEA, em busca de soluções pacíficas? Não existe resposta simples, mas evitar o debate só agrava os riscos. Agora eu quero ouvir você, e o seu vizinho, e seu colega de trabalho e sua família também. Você acredita que o Brasil deve se manter neutro, buscar diplomacia ativa ou apoiar ações mais rígidas contra Maduro? Como você está se preparando, individualmente e familiarmente, para um possível impacto econômico, como alta no custo de vida e instabilidade financeira? O governo brasileiro deveria fechar fronteiras imediatamente para proteger nossa segurança? Ou isso poderia agravar ainda mais a situação humanitária na nossa vizinhança?